programa Igreja Militante pela Rede Século XXI, mais uma vez entra na sua casa, como fazemos todos os dias, para proclamar o nome santo do Senhor. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, 1000 perguntas sobre a fé. A Sagrada Liturgia. Estamos desdobrando muitos programas sobre essa realidade, a dimensão celebrativa da nossa fé católica. Eu creio, o credo. Ao credo dedicamos 555 programas. Eu celebro, a liturgia é a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica. E estamos investigando a relação entre a liturgia da Antiga Aliança e a liturgia da Nova Aliança, a liturgia judaica e a liturgia cristã. No programa anterior, vimos os apóstolos subindo ao templo para rezar na hora nona. Era um preceito judaico. Mas a igreja, aos poucos, se afastou da liturgia judaica e foi adquirindo consciência da especificidade da liturgia cristã. Depois desse episódio, depois de um certo tempo, sobretudo a igreja, quando perseguida, ela passa a celebrar a liturgia em residências. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 7 a 8. Leiamos esse texto surpreendente. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nos achávamos reunidos. Reunidos para partir o pão. Fractiopanis é uma expressão técnica que designa a celebração eucarística. No Novo Testamento, a Eucaristia é descrita como fração do pão, a quebra do pão, a partilha do pão. Esse era um dos nomes para a celebração da Santíssima Eucaristia. São Paulo aqui está celebrando a Eucaristia numa residência. Ele faz alusão aqui a um quarto. Havia muitas lâmpadas. Nesse episódio, inclusive, um jovem cai e morre, e Paulo o ressuscita. Pois bem, aqui já temos a igreja não mais celebrando a liturgia judaica, mas a igreja celebrando não no templo, mesmo porque ela estava proscrita, ela era perseguida. Os apóstolos foram banidos da sociedade judaica. Eles eram caçados por serem cristãos, por proclamar, por testemunhar o nome santo do Senhor Jesus, por afirmar que Jesus havia ressuscitado. Então eles passaram a celebrar a liturgia nas residências, nas casas. E isso perdurou por muito tempo. No mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, São Tiago será assassinado pelos judeus. Herodes mandou matá-lo para agradar aos judeus. Pois bem, é no contexto de perseguição e também na disputa, como falamos no programa anterior, a respeito da necessidade ou não da observância da lei mosaica, da lei de Moisés, para a pessoa se salvar, é que a igreja vai adquirindo consciência de que o seu culto tem uma especificidade, a sua liturgia tem a sua especificidade no confronto com a liturgia judaica e também a sua doutrina. Mas não esqueçamos, continuidade e descontinuidade. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. O problema não está entre as duas alianças, porque o mesmo Deus que atua no Antigo Testamento é o mesmo Deus que atua no Novo. O problema está na interpretação dos judeus. E foi graças a essa tensão que a igreja se afasta da liturgia judaica e consolida a sua fé na liturgia especificamente cristã. Doutrina e liturgia, cada uma tem sua especificidade, seja entre os judeus, seja entre os cristãos. A separação torna-se uma realidade nos Atos dos Apóstolos.